Pronto? Boa tarde. Boa tarde, povo. Tudo bem? Como está vocês? Me digam aí se vocês estão me escutando bem. Boa tarde. Vamos lá, me digam aí. Se vocês estão me escutando bem, se o som tá legal. Boa tarde a todos, Mari, Daniela, Macedo, Guilherme Neto. Digam-me aí se vocês me escutam, José Leandro, se o áudio está bom. Digam-me aí, Franciene Santos, boa tarde. Tudo bem? Está ótimo, a Alexandre está dizendo que está ótimo, a Cris está dizendo que escuta bem. Obrigada, Cris. Bora lá, com tudo. Me digam de onde vocês são. Gente, ó, sou a professora Juliana Barros, tá? Vou me apresentar aqui rapidinho. Obrigada, Cristina. E vou aqui mapear com vocês, por isso eu quero que vocês anotem todas as dicas valiosas que eu vou aqui lhe entregar para a prova de redação SES Gran Rio, o edital para o Banco do Brasil, tá certo? Pessoal de Recife, Almirante Piauí, Belém, olha aí que coisa boa. Vos falo aqui diretamente de Fortaleza e quero desvendar todos os mistérios e vou fazer com vocês hoje o passo a passo numa redação, tá certo? Quero que vocês tirem todas as dúvidas. Ok, João Pessoa, pessoal de João Pessoa querido, ótimo, Ítalo querido. Pessoal, vamos lá. Conversando com alguns alunos, sabe o que foi que eu percebi? Muito. Aí vocês vão me dizer se isso também é uma dor de vocês. Muitos alunos me escrevem, conversam comigo nas redes sociais e dizem que tem muita dificuldade para começar a escrever redação. Tá certo? Prazer meu, Tatiana. Marina é de Fortaleza. Olá. Elisandra, espero que você goste, viu, Elisandra? Então, vamos lá. Então, muitos alunos me dizem isso. Professora, eu tenho muita dificuldade de começar a escrever. Professora, eu sou péssima em redação. Eu escuto isso quase que todo dia. Professora, eu sou péssima em redação. Eu digo assim, meu filho, você já foi reprovada quantas vezes? Você faz quantas redações por dia para você dizer que é péssimo? Então, não tem ninguém péssimo aqui, tá? Não tem ninguém péssimo. A gente tem dificuldade, como a Cristiana está dizendo, mas essa dificuldade, Cristiane, com estratégia, com método, você consegue driblar, tá certo? Minha dificuldade é na conclusão, pois eu vou lhe ensinar hoje um método. Pegue tudo aí, todas as dicas e anote, tá certo? Bahia, obrigada, Elisandra. Então, vamos lá, deixa eu passar aqui. Para começar, viu? Minha maior dificuldade é finalizar a redação. Eu quero que vocês coloquem as principais dúvidas de vocês, tá certo? Para eu falar e fazer sentido. Eu falar e lhe motivar a escrever. Nayara, obrigada, Nayara. Deixa eu passar aqui. Vamos lá, vamos com tudo. Tem muita dificuldade na redação. A Icana tá falando. Hermes, boa tarde. Pessoal, vamos lá. Anotem todas as dicas, tá? Primeiro, a sua redação para o Banco do Brasil, tá certo? Ela precisa ter, no mínimo, 70 pontos. É uma pontuação alta, tá? A nossa prova vale, no máximo, 100 pontos, mas nós precisamos tirar 70. Por quê? Vamos imaginar, você tira uma pontuação ótima. Vou falar sobre isso, tá, Eva? Você tira uma pontuação ótima nas questões objetivas, mas se você tirar 65 na prova de redação, você está eliminado. Então, muita atenção com isso, tá? Então, são 70 pontos. O seu texto, vou falar sobre isso, Nayane, agora. O seu texto, ele precisa ser estratégico. Eu adoro essa palavra, estratégia. Sabe por quê? Porque o nosso texto é dissertativo argumentativo. Tá certo? Então, a gente precisa ser estratégico. Professora, como é que eu sou estratégia no texto dissertativo argumentativo? Anote aí. O texto dissertativo argumentativo, ele vai analisar, e hoje eu vou trabalhar só essa capacidade da SES Gran Rio de avaliar, viu? Esse padrão SES Gran Rio.
O texto dissertativo argumentativo, ele vai avaliar de você a sua capacidade de selecionar, guardem esses verbos, de organizar e de relacionar de forma que faça sentido, de forma coerente os argumentos pertinentes ao tema. Professora, decifra para mim, eu não estou entendendo nada. Vamos lá. Quando você vai a uma loja comprar um determinado produto, concorda comigo se o vendedor ele lhe dá uma série de argumentos, você é mais facilmente convencida a comprar esse produto? Não faz sentido? Vamos imaginar que eu vou comprar um sapato. Aí, quando eu vou comprar esse sapato, o preço está na promoção. Mas o vendedor, ele precisa me dar, tá certo, uma série de argumentos. O sapato está na promoção, é uma edição limitada, tá certo? É uma oferta que dura poucos dias. Esse sapato a celebridade X usou. Isso tudo nos motiva a comprar. Eu estou usando um exemplo do dia a dia, da prática. Vocês estão entendendo? Faz sentido? E o que é que isso tem a ver com a redação? Na redação, você precisa ser estratégico. Você precisa, tá certo, convencer ao corretor, à banca organizadora, tá certo, que você domina esse conteúdo e que você quer convencer, você quer selecionar, você quer organizar. Tá certo? Deixa eu ver aqui, tá embaçada a imagem? Deixa eu aumentar aqui. Dá para enxergar? Alguém está me perguntando aí, ó, usar esqueleto da redação é bom, Carol? Usar esqueleto para quem está começando, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você, Carol, faz muito tempo que não escreve redação. Um esqueleto, tá? O esqueleto da configura é o vídeo, é? Deixa eu ver aqui. É o meu vídeo que não está bem? Configura o vídeo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pedir ajuda aqui aos universitários que estão comigo, que entendem. Os universitários. Tá bom aí o vídeo, Luiz? Tá ótimo. Pronto, deu certo. Vamos lá. Entendam, vou responder a Carol. Usar um esqueleto de redação para quem está começando é ótimo, mas, Carol, não recomendo. Por quê? Porque a banca ela vai avaliar a sua capacidade, a sua atuação diante do tema. Então, se você usa um esqueleto pronto, engessado, além de você estar presa, tá certo? A banca não vai avaliar o seu aspecto argumentativo de modo benéfico. Tá certo? Então, não recomendo que você siga um padrão, um esqueleto. Ok? Tudo certo aí? Entenderam aí o esqueleto? Então, vamos lá. Então, a banca vai avaliar isso de você, a sua capacidade de selecionar, de organizar e de relacionar. O que é essa capacidade de relacionar? A capacidade de relacionar é você acionar repertórios do seu ponto de vista que tem coerência com o tema. O que são esses repertórios? Fatos, contextos. Ontem me perguntaram no direct, professora, numa redação para o Banco do Brasil, eu posso trazer citação? Lógico, se essa citação de uma literatura, de uma série, de um seriado, de um filme, vai relacionar o seu ponto de vista à temática, vai ser benéfica à sua argumentação. Tá certo? Faz sentido aí? Tudo ok? Me digam aí. Eu aumento já e vocês veem tudo, tá? Digam aí se está fazendo sentido, se vocês estão escutando e anotando, que é o mais importante. O método, agora eu vou ensinar um método, tá? Tá claro aí a imagem, o slide? Deu certo? Vamos lá, com tudo. Presta atenção. A Evanilza está dizendo que sim. Eu vou lhe mostrar um método simples e fácil de você escrever sua redação. Primeiro, todas as dicas que eu dei aqui são recomendações, tá certo? O Pedro Caetano está me perguntando assim, professora, como é que eu amplio o repertório? A principal estratégia para você ampliar o seu repertório é leitura. Tá certo, Pedro? Além das leituras, você assistir a entrevistas, a séries, a seriados, a filmes, as várias lives, tá certo? No Instagram vão te ajudar a montar o seu ponto de vista. Então, eu recomendo isso, que você amplie o seu repertório. Ok? Dandara, ótimo.
De fato, não colocar pode nos prejudicar, Luane. Não necessariamente a banca, essa pergunta é ótima da Luane. Obrigada, viu, Luane? Não necessariamente a banca ela vai pontuar. Ó, a Luane aqui, essa candidata, ela fez 4 citações. Ela citou 6 livros. A banca não vai contar em termos de quantidade, mas de qualidade. Tá certo? O que quer dizer isso? Independentemente de haver a presença lá de citação, o seu texto, se ele tiver argumentação, se ele tiver um método de escrita, se ele for argumentativo, se ele está coerente com o tema, você já compõe uma nota favorável. Tá certo, Luane? Eu não quero que você se preocupe. Por exemplo, tem aluno que me pergunta isso também, Luane. Professora, eu posso fazer 3 citações e citar 2 filmes? Gente, não é quantidade, é qualidade. Eu já corrigi redações belíssimas com nota 90, próximo de 100 pontos, que tinha apenas uma citação no começo. Ou então citava, se referia a uma série. Mas é a qualidade da tua argumentação, entendeu, Luane? O que mais vai contar ponto é o teu domínio de escrita e o domínio de conteúdo. Não faz sentido isso? Vamos imaginar que caia um assunto, por exemplo, eu não domino todos os assuntos. Aí vamos imaginar que caia na redação do bebê, eu sou candidata, uma hipótese, tá? Eu sou candidata ao concurso do Banco do Brasil. Aí cai um tema de redação como a qualidade alimentícia das crianças. Só um exemplo bobo. Eu não tenho domínio desse conteúdo. Eu nunca li sobre a qualidade alimentar de crianças. Eu não sei sobre rótulos de certos alimentos embutidos. Então, eu vou ter dificuldade. Então, provavelmente, a minha capacidade argumentativa vai falhar, Luane. Por mais que eu tenha repertórios, por mais que eu tenha outros conteúdos, entendeu? Então, é por isso que é tão importante a leitura. Por isso que é tão importante você estar atento, principalmente porque a nossa prova vai abordar um tema atual. E esse tema atual pode ser sobre diferentes perspectivas, de segurança pública alimentar, de instabilidade política a uma questão mental. Então, você tem que ler, tá certo? Professora, faça um exemplo de citação numa redação? Pode sim. Eu vou já começar e vou lhe explicar, tá, Natanael? Então, vamos lá. Todas as dicas que eu der aqui, ó, preste atenção. Se você está anotando, você está acompanhando a live. Todas as dicas que eu fizer aqui, que eu proporcionar a vocês, é relacionada ao edital do Banco do Brasil 2021. Tá certo? Vou mostrar também isso, tá, Luísa? Vou mostrar no finalzinho, já já. Primeiro, eu quero que você leia o tema da sua redação. Como é que você vai se comportar? Você vai seguir um método. Esse método eu desenvolvi, eu aperfeiçoei depois de receber vários comentários de alunos pós-prova. Depois de eu receber alguns relatos de alunos. Por exemplo, primeiro você tem que ler o tema da redação. Depois, tá certo? Você tem que ler os textos motivadores. Por quê? Porque quando você lê o tema, você já vai com outra visão para os textos motivadores. Você vai para os textos motivadores como caçando ideias, tá certo? E depois você vai construir o seu projeto de texto, que eu vou ensinar aqui, exclusivamente para quem ficar até o final. Eu vou ensinar como é que você faz esse projeto de texto. Depois que você fizer o passo 1, 2 e 3, você vai para as provas objetivas. Por que você vai para as provas objetivas? Porque a sua redação, ela só será, tá certo, corrigida se você atingir um percentual nas questões objetivas. Por isso que eu, professora Juliana, não recomendo que você comece pela prova de redação. Por quê? Porque os primeiros minutos de uma prova de concurso são muito pesados, né? São muito tensos. É uma carga emocional muito grande. Então, recomendo que você siga os 3 passos primeiros e depois vá para as suas questões objetivas. Ok? Tudo bem aí? Depois de ir para as questões objetivas, aí você volta para o rascunho, tá certo? Depois você volta para o rascunho. Então, é um método, é um passo a passo que vai te beneficiar tanto na prova objetiva quanto na prova de redação, porque nós precisamos das duas.
Tá certo? Tudo relacionado a esse edital do Banco do Brasil. Ok, entenderam aí por que eu não recomendo... Ah, professora, mas eu gosto de começar pela redação. Tudo bem, mas eu não recomendo que nesse concurso você inicie pela escrita da redação. Tá certo? Porque nas nossas provas objetivas, elas contam muito e nós precisamos fazer aqui um passo a passo. A Laís está pedindo para eu repetir aqui o passo a passo. Deixa eu repetir aqui. Primeiro passo a passo, você lê o tema da redação e só depois você vai ler os textos motivadores. Alguém aí me perguntou, Luísa, quais os temas que o bebê, né, que a SES Gran Rio costuma cobrar. A SES Gran Rio, ela costuma cobrar diferentes temas. Eu vou trazer um tema aqui de 2020. Então, não tenho como direcionar. Qual é a dica que eu lhe dou, Luísa? Que você fique atenta aos pontos, aos temas, aos conteúdos, aos repertórios, às situações atuais. Por exemplo, se a nossa prova cobrar a persistência da violência à mulher, você tem conteúdo? Você pode citar uma série lá da nossa Netflix, né? Na plataforma Netflix, você pode citar uma situação que aconteceu com o famoso X? Pode sim. Então, o importante é que você vá construindo esse repertório para defender um ponto de vista. Ok? Faz sentido aí o que eu estou falando? Me digam aí se vocês estão entendendo, se eu posso ir adiante. Que eu vou ensinar uma ferramenta só para os alunos aqui presentes, tá? Exclusiva essa ferramenta. Poucos professores fornecem uma ferramenta aos alunos. Por quê? Porque muitos professores, eu também fazia assim, gente, vamos fazer uma redação com vocês. Se o tema fosse esse, vocês estariam aptos? Aí eu não gosto de fazer isso, porque muitas vezes os meus alunos, eles têm dificuldade de começar. Eles têm dificuldade de escrever em si. Então, eu desenvolvi esse método, tá? Que é o projeto de texto. Muita atenção. Anota aí, gente. Anota aí, que são informações valiosas, tá? O projeto de texto, ele funciona como um projeto de engenharia. Vamos imaginar que eu, professora Juliana, vou construir a casa dos meus sonhos. Concorda comigo? Você vai colocar aí no chat, sim ou não? Concorda comigo que se eu tiver um projeto para construir a casa dos meus sonhos, eu vou economizar tempo e recursos financeiros? Se eu começar a construir do meu jeito, do jeito que eu idealizo, sem levar em consideração o preço da mão de obra, o preço do material de construção, eu vou gastar muito, concorda? A mesma coisa, a mesma analogia nós trazemos, nós podemos adaptar para a nossa... Exatamente, olha aí, Ítalo. A gente pode adaptar para a nossa redação. Antes de começar o rascunho, ó, aqui é o rascunho, nós vamos fazer um projeto. O que é o projeto de texto que a senhora chama, professora? Esse projeto de texto, eles são tópicos, eles são ideias que eu vou saltando, tá? Que eu vou anotando lá na minha prova, que eu vou riscando. Ah, o tema é a persistência da violência à mulher. Ah, eu vou lembrar de uma situação X, vou colocar aqui. Ah, vou lembrar de um contexto histórico aqui. Eu vou opinar sobre essa opinião. Eu vou dissertar sobre esse argumento. Você registra lá, para quando você voltar para o rascunho, você já tem pelo menos um projeto. Concorda comigo? Aí vocês também vão dizer sim ou não, tá? Vocês concordam comigo que quando eu tenho um projeto, fica mais fácil de eu iniciar meu rascunho, de eu iniciar o meu texto? Concorda comigo? Então, o projeto é isso. O projeto vai te ajudar, ele vai colocar lá suas ideias principais. Professora, eu coloquei uma ideia no projeto, mas eu adaptei, eu mudei no rascunho. Pode, deve. Por isso, ó, fica mais fácil, a Luciana está dizendo. Por isso que se eu tiver um projeto, as minhas ideias, elas vão ser tipo peneiradas. As minhas ideias vão ser filtradas e eu vou levar as melhores para o rascunho. Tá certo? Ok? Não fique escuro, não dá aquele branco, aquele famoso branco. Como os meus alunos falam, é um parto para escrever a primeira linha da redação. Se você tem um projeto, você vai topicalizando. Gente, o projeto é tópicos, assim, ó. Você cria tópicos e coloca uma palavra. É só para você não esquecer. Nos tópicos, a gente já pode montar o nosso texto. Lembra que eu estou montando o projeto da minha Casa dos Sonhos e eu quero que você monte a sua redação nota máxima, a sua melhor redação no seu concurso.
Olha aí, a Laís está dizendo que já fez isso sem saber que é uma técnica, é um método que vai facilitar a sua escrita. Aí você pode anotar assim, ó, na introdução eu vou começar abordando isso, apresentando o tema, falando de um repertório. No desenvolvimento, eu vou falar sobre isso, sobre tal coisa, tá? É como se fosse uma tempestade de ideias, Alessandra. É como se fosse a forma de eu registrar, tá certo? Ótimo, Cristina. Esse é meu objetivo, tá? O tema do concurso passado era sobre filantropia, uma coisa assim, tá? A Giovana Carranza aí, ó, participando, gente, vamos dar like, né? Para a dona do canal. Giovana, beijão, viu? E na conclusão, ó, alguns alunos diziam assim, ó, no começo da nossa live, professora, eu tenho dificuldade de concluir. Lógico, a maioria dos candidatos, eles têm dificuldade de concluir. Por quê? Porque eles não têm um direcionamento, eles não têm um projeto de como eles vão começar, como eles vão desenvolver e como eles vão concluir. Se você faz esse projeto, eu te garanto que vai ficar mais fácil a sua escrita. Tá certo? Combinado? Ok, tudo certo aí? Digam aí se está fazendo sentido, se o que eu estou trazendo para vocês faz sentido. Se agora você consegue escrever a sua redação, se você consegue transformar a sua redação no seu diferencial de competitividade? Ítalo, ótima pergunta. É obrigatório a conclusão? Não é que seja obrigatório, tá? Essa palavrinha é meio taxativa, mas ela é componente, a conclusão, ela compõe uma estrutura básica. Todo texto, Ítalo, tem introdução, todo texto, até um bilhete na geladeira da sua casa tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso pode ser questão na prova de português, viu? Já vi isso. A Dandara está dizendo, faz sentido 100%, a Giovana é 1000%, a introdução às vezes fica um pouco, exatamente, não tem essa linha tênue, tá? Laís, obrigada. Mas respondendo aí a pergunta do Ítalo, a conclusão, ela geralmente, ela está lá no último parágrafo, tá certo? E ela faz parte de uma estrutura textual, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Ítalo, até a nossa fala no dia a dia tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando você vai em uma loja, quando você atende um telemarketing, esse telemarketing tem um começo de história, tem um meio e tem um final. Então, tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Todo o texto tem, tá? Respondi, Ítalo, aí bem? A Arielle está perguntando assim, ó. Obrigada, Luciana. A Arielle está perguntando, repetir alguns termos. Isso é um mito, tá, Arielle? Ao longo das nossas educações, eu também sou fruto dessa educação, nos ensinaram que a gente só pode repetir no máximo 3 vezes a mesma palavra no texto. Isso é mito. Às vezes, você pode repetir, usar expressões, sinônimos, mas faz parte do seu projeto argumentativo. Concorda comigo, Arielle, que vamos imaginar que eu vou escrever uma redação sobre a persistência da violência à mulher. É quase impossível eu não falar, eu não mencionar, eu não escrever no mínimo 3 vezes a palavra violência, mulher, público feminino, gênero feminino, entendeu? Então, é um mito, não tem esse número X de palavras. Exatamente, Luciana. Ok, tudo claro aí. Entenderam o que é o projeto? Tudo certo? Macapá aí presente. Então, vou trazer um exemplo aqui, gente, ó. Alguém me perguntou aí, deixa eu finalizar aqui. Alguém me perguntou sobre proposta SES Gran Rio, não foi? E eu trouxe para vocês isso. Deixa eu só pegar aqui. Pronto, ó. Tá amando a Detona, obrigada. Ó, essa proposta aqui, ela é da SES Gran Rio. Eu vou aumentar um pouquinho, mas eu vou dizer onde vocês podem pegar e vocês encontram facilmente na internet. Essa proposta de redação é da SES Gran Rio de 2020, de um vestibular na Faculdade de Medicina. Tá aqui, ó, Faculdade de Medicina. Ó, proposta SES Gran Rio, tá vendo aqui a banca, ó? Outra dica valiosa. Gente, como o nosso texto ele vai ser sobre um tema da atualidade, pode cair diferentes temas.
ok? Diferentes temas, vocês vão ver aqui. E essa, obrigada, viu, Valdenice? E especialmente essa proposta eu trouxe para eu fazer com vocês um projeto de texto. Então, pega um papel aí, ó, rapidinho, pega um papel, o bloco de notas do celular. Eu vou ensinar você construir argumentos fortes, viu, Cristina? Agora pega um papel rapidinho, que a gente vai simular um projeto de texto. Eu ensinei como é que você faz, como é que você escreve, como é que você desenvolve um projeto de texto. Eu vou fazer com você. E você vai saber como é que escreve um texto altamente argumentativo. Pega aí. Vou fazer agora, ó. Eu não vou ler o tema, o texto motivador, para a gente não se delongar, mas geralmente, em 90% dos casos, a SES Gran Rio adora texto motivador, por isso você tem que ler com muita atenção. Ao ler um texto de motivador, anota aí, você tem que identificar a ideia principal, o argumento do tema, por quê? Ontem um aluno me escreveu e perguntou assim, professor, eu costumo escrever sem ler os textos motivadores. Eu falei assim, você já está errando aí. Porque tem um argumento, tem uma pontuação que a banca utiliza, que é quando o candidato ele vai além dos textos motivadores. Como é que você vai saber se você vai além dos textos motivadores se você não faz essa leitura dos textos motivadores? Então, muito cuidado para a galera que acha que não, lendo os textos motivadores, vai pegar as ideias dos textos motivadores. Não, viu? Não se comporte como aluno de ensino médio, não. Você está fazendo uma prova para um concurso público, para algo que vai te trazer uma instabilidade financeira e emocional. Então, não vamos se comportar como aluno do ensino médio. Pode ser sobre a atualidade do mercado financeiro, ele pode trazer ideias de marketing digital, já que é um dos componentes, um dos conteúdos lá do nosso conteúdo. Ele pode trazer diferentes conteúdos à nossa banca, Arielle. Mas se você tem repertório, se você lê com frequência, você vai desenvolver isso, tá certo? Ok. Vamos lá, assistindo de Boa Vista. Então, aqui é a proposta de 2020 de uma prova organizada pela SES Gran Rio. O que é essa proposta? Preste atenção. Por que eu trouxe esse tema aqui? Para a gente se acostumando, se a nossa prova aparecer desse jeito. Olha a proposta. Olha a proposta aqui. A proposta é essa. Tá claro aí? Estão vendo? Deixa eu aumentar. Pronto. O texto acima apresenta algumas reflexões sobre o processo de desumanização promovido pela internet. Entre essas reflexões, cabe destacar o trecho final que está lá no texto. E assim, o ser humano se coisifica, pouco se diferindo da sua mentora internet. E o pior, parece gostar dessa aproximação eminentemente desumanizadora. Isso é a proposta. Ao comando da proposta. Tomando essas reflexões como ponto de partida, elabore um texto dissertativo argumentativo, tá certo? Professora, por que as provas de concurso só cobram dissertativo argumentativo? Porque é justamente a banca que avaliar de você o seu domínio de escrita, o seu domínio de conteúdo e a sua capacidade de desenvolver um ponto de vista. Então, é por isso que todas as bancas vestibulares, tá certo, concursos, vão cobrar um texto dissertativo argumentativo. Nem esperem uma narração, uma descrição, porque a única tipologia capaz de mostrar para alguém que você tem um conteúdo e você sabe desenvolver um ponto de vista é o dissertativo argumentativo. Então, vamos nos acostumar. Combinado? Em que você discute aspectos positivos, olha aqui, ó, aspectos positivos e negativos na relação do ser humano com a internet. Então, esse aqui é o que a gente vai fazer no nosso texto dissertativo. Professora, pode aparecer desse jeito? Essa é uma proposta que a SES Gran Rio formulou em 2020, no ano passado. Tá certo? Os aspectos positivos e negativos na relação do ser humano com a internet. No desenvolvimento do tema, o que significa isso? É no segundo parágrafo, não. Você escreveu o seu texto por um todo, tá? É um texto como um todo. O candidato deverá demonstrar o domínio da escrita padrão, manter a abordagem dos limites da proposta, ou seja, a primeira dificuldade do aluno ao escrever um texto dissertativo é a interpretação da proposta de texto.
Então, muita atenção. Por isso que é tão importante você treinar. Você não pode deixar para escrever 2 redações no final do mês de agosto. Você está sabotando a sua aprendizagem, porque redação é um processo. Redação funciona como academia. Se você tem uma rotina de treinos, você vai atingir aquele corpo ideal, aquele corpo que você tanto imagina. Então, não tem como você chegar e dizer assim, professora, eu sou péssima em redação. Você faz quantas redações por semana? Você faz quantas redações no mês? Então, você não tem a habilidade de escrever e correção. Concorda comigo? Não faz sentido? Então, você precisa desenvolver essa habilidade e não deixar para a última hora do seu concurso. Na terceira pessoa, isso sim, viu, Ítalo? Item C, redigir um texto do modelo, né, dissertativo argumentativo, não é ação, aceito poemas, nem nada, e demonstrar a capacidade, essas capacidades aqui, nós temos que aprender a capacidade de selecionar argumentos, a capacidade de organizar ideias e a capacidade de relacionar argumentos. O que é esse relacionar argumentos, professor? É quando você aciona conteúdos para a sua argumentação, para o seu ponto de vista. Ok? Combinado aí? Pelo menos uma por semana já é um começo, viu, Arielle? Você precisa corrigir e saber quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes ao escrever um texto. Você precisa de uma correção, tá certo? Ok? Vamos lá. Então, o texto, ele deverá ter, no mínimo, 25 e no máximo 30 linhas. E o texto tem que ir para a folha oficial, o rascunho, tudo bem aí, tá certo? Não pode ser identificada a redação, ok? Então, muita atenção. Então, esse é o tema. Vamos voltar aqui que eu vou fazer com vocês, bem rapidinho, esse projeto de texto. Deixa eu colocar aqui. Esse é o tema da redação. Pontos positivos e negativos na relação do ser humano com a internet. Vamos imaginar, vocês estão vendo aí, tá tudo ok a imagem? Vamos imaginar que... Vamos lá. Vamos imaginar que você vai fazer o seu projeto de texto. Eu vou ensinar aqui como fazer um projeto de texto. Rapidinho, anota aí. Você vai fazer o projeto de texto. Não é um rascunho, é um projeto de texto. Digam aí para mim os pontos positivos que a internet nos proporciona e os pontos negativos. Você vai fazer um projeto lá, ó. Você vai montar pelo menos 3 positivos, isso já fica como tarefinha de casa, viu? E 3 pontos negativos, você vai colocar lá, tá certo? No seu projeto de texto. Por exemplo, um ponto positivo, que a internet nos aproxima, né? Com parentes distantes, eu consigo me comunicar. Que ela proporciona N contextos, ok? Deve sempre ser corrigida para você saber, Ivanilda, como é que você melhora. E os pontos negativos. Então, o seu projeto de texto, vocês estão conseguindo me acompanhar aí? O seu projeto de texto, ele vai... Personalização do atendimento, ótimo, Ítalo. Ele vai girar em torno disso. Você vai construir, tá certo? Você não necessariamente, Luane, você precisa se posicionar que a internet só tem ponto negativo ou ponto positivo, porque a proposta de texto está pedindo, ó, pontos positivos e negativos. É essa proposta, ó, o aditivo I, ó, a conjunção aditiva I. A proposta de texto está pedindo pontos positivos e pontos negativos em relação, tá certo? O ser humano com a internet, ok? Então, você tem que girar em torno disso. Fake news é negativo, a exposição demasiada é um ponto negativo ou positivo. A internet possibilita trabalhos, informações, estudos. Essa live aqui é uma possibilidade que a internet nos proporciona em eu comunicar o meu conhecimento com pessoas de diferentes estados. Concorda? Então, é um ponto positivo. Então, você vai colocar aí. Você vai montar o seu projeto de texto. Dica, você precisa tocar nesse eixo temático, que é a relação com o ser humano. Como é que está a nossa capacidade interpessoal? Como é que está a nossa capacidade de empatia com essa alta interação, né, entre o ser humano e a tecnologia? Você vai montar o seu projeto de texto. É a sua opinião. A velocidade nas informações, a velocidade
velocidade na tomada de um ponto de vista, entendeu, Natanael? Então, você aí vai se posicionar. Outra dica fundamental, não vai cair um tema de redação muito diferente da nossa realidade. Não vai cair. Tá certo? O Natanael me falou aqui da velocidade de informações e eu lembrei. O tema da sua prova de redação para o Banco do Brasil não vai fugir da sua realidade, não vai fugir do nosso contexto brasileiro, não vai fugir das nossas desigualdades. Tá certo? Ele não vai cobrar algo totalmente específico, mas ele vai cobrar algo que nós tenhamos um mínimo de conhecimento, que a gente vai aperfeiçoar com o nosso repertório, com a nossa prática, com o nosso treino. Ok? Faz sentido aí? Tudo certinho? Me digam aí se vocês estão concordando. Covid, você pode dizer que a pandemia por Covid-19 é um ótimo contexto, um contexto histórico, uma situação ainda atual, você pode trazer, sim, esse repertório. Tá certo? Combinado aí? Eu vou mostrar para vocês. Alguma dúvida? Me digam aí se vocês têm dúvida, se vocês estão gostando, se está fazendo sentido. Quem já tem um curso para o Banco do Brasil, da professora Giovana, eu tenho aulas teóricas onde eu ensino passo a passo como você tem que se comportar, como é que você monta uma introdução ótima, como é que você desenvolve o tema. Isso tem. Me digam aí se você já tem. Aqui, eu acho que é aqui no link, tem na descrição tem um link do curso, melhor dizendo. Tá certo? Digam-me aí. Mais dúvidas? Entenderam como é que a gente constrói um projeto de texto? E depois que você construir o seu projeto de texto, você que está estudando em casa, você faz o seu simulado lá no dia da sua prova. Você faz o seu rascunho, tá certo? Ok, ótimo, Luciano. Está amando. A Dandara está dizendo que está amando. Ótimo, Dandara. Obrigada. Faz total sentido, concorda? Me digam aí quem já é aluno do curso completo do Banco do Brasil. Ótimo, já tem a Demiflix, né, Luciano? Ótimo, ótimo. A Giovana é show. Ótimo. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo? De forma exclusiva, vou mostrar para vocês a minha plataforma, a plataforma da Juliana Barros, tá certo? Ótimo. Dicas para montar a sua introdução. Lembre-se sempre, Carol, que na sua introdução você vai apresentar o tema, tá certo? Você vai apresentar o tema e a tese. O que é a tese? São os argumentos, os seus argumentos sobre o tema específico, tá certo? Essa é a dica principal de uma introdução. Ok? Deixa eu só colocar aqui para vocês. Eu vou corrigir, ó. Pense. Eu estou apanhando aqui nesse negócio, mas pronto, deu certo. Eu vou corrigir, muito bom esse projeto. Eu vou corrigir com vocês aqui essa redação de um aluno fictício, tá? Geralmente, Arielle, em todos os parágrafos, tá? Não tem uma quantidade de linhas precisas. Mas para a gente montar um texto entre 25 e 30 linhas, a gente deve produzir cada parágrafo que gira em torno de 4 a 6 linhas, tá certo? Você pode usar várias palavras, não tem isso, tá certo, Luciana? Não tem uma única palavra. Você pode colocar no contexto, tá certo? Você pode começar com a apresentação. A nossa redação, gente, tá certo? Rocicleide, no curso completo para o Banco do Brasil, ele tem um link aqui, ó. E os meninos que estão no chat podem ajudar, tá? E o link para o curso completo do Banco do Brasil, da professora Giovana Carranza, e lá tem as minhas aulas de redação, e você pode corrigir até 3 redações, tá certo? Por pouco tempo, viu, estudos? Por pouco tempo, essa live ficará disponível. Então, a conclusão, voltando aí, ela deve girar em torno de 4 a 6 linhas. A Valdeni está dizendo assim, a primeira linha é fogo. Se você não construir um projeto antes, as primeiras linhas você vai demorar. E tempo também é sinônimo de aprovação na sua prova de concurso. Outra dica, gente. Você não pode passar mais do que 1h e 30 minutos na sua prova de redação. Porque se você ultrapassa esse tempo de 1h e 30 minutos, você não consegue ler todas as questões na prova objetiva.
Então, por isso que você tem que treinar o tempo. E uma boa gestão de tempo também é sinônimo de aprovação para os concurseiros aí de plantão, tá certo? Então, muita atenção. Aqui é a minha plataforma, tá certo, gente? Exclusivas de correção. Vocês estão vendo aqui, ó, do lado, o aluno recebe a pontuação de acordo com o edital. A nossa redação, ela vale 100 pontos e para cada aspecto textual, ó, vale 20, ó. Tá vendo? Então, o aluno ele já recebe tudo comentado e de acordo com o edital. Além disso, eu posso fazer comentários do tipo, quais são os seus pontos fortes ao escrever? O que você precisa melhorar? Porque às vezes o aluno diz assim, professor, eu tenho dificuldade em conclusão, mas ele nem tem treino e nem tem alguém que corrija a redação. Então, ele mesmo se autoavalia como uma dificuldade na solução, na conclusão, no desenvolvimento, concordam? Professor, eu tenho dificuldade de começar a escrever. Você tem uma rotina? Tá certo? Então, não tem como você ter uma rotina. Cristina, tem um link na descrição aqui desse vídeo, tá? Os meninos podem colocar aí também no chat para você. Então, vamos lá. Eu posso mandar gravação, tá vendo? Ó, eu posso mandar uma gravação, tipo assim, a Maria, João, nome do aluno, você não compreendeu a proposta, você desenvolveu muito bem o seu texto, use mais elos coesivos. Então, é uma plataforma online em que o aluno envia a sua redação, tá certo? Isso é a minha plataforma, a plataforma Juliana Barros, que o aluno envia a redação e a recebe tudo de modo online, de acordo com a sua banca, ó. Aqui, ó. E eu vou só corrigir essa introdução para vocês entenderem, ó. O tema é a garantia de segurança alimentar em questão no Brasil. Então, ele começa, o aluno, ó, de acordo com o pensador ateniense, Hipócrates, a alimentação deveria ser o único remédio saudável e natural. Então, aqui já é um contexto, ó. Aí eu posso grifar e colocar o contexto. Vamos saber se o contexto está adequado ao tema. Isto é, as refeições feitas deveriam ser fontes de nutrientes e vitaminas que manteriam a população alimentada. Entretanto, essa não é a realidade no Brasil do século XXI. Assim surge uma discussão acerca da segurança alimentar no país. Ó. Ele apresentou o tema. O que a sua introdução deve ter? Sempre ela deve ter o tema apresentado. Eu coloco, ó, tema. Fica lá, gravadinho. Visto que envolve fatores econômicos, culturais e históricos que interferem diretamente nesse assunto. Então, aqui é a tese do aluno. Aqui é o que o aluno vai discutir, a tese, ó. Ok? Então, com esse mecanismo, eu consigo dizer exatamente o que você consegue apresentar no seu texto e qual a sua dificuldade. Tá certo? Mili vai ficar por pouquíssimo tempo, tá? A gravação. Ítalo tá pequeno porque é na plataforma mesmo, tá? Mas eu vou subir aqui, ó, ver se você consegue ver o texto, ó, com 30 linhas. Essa plataforma, ela tanto recebe texto escrito, digitado, quanto escrito à mão como digitado, melhor dizendo, tá certo? Ok. Tudo certinho aí? Professor, e como é que eu faço para aderir essa correção? Como é que eu faço para aderir só a correção, tá? Porque no curso completo, que eu participo da Giovana Carranza, você tem até 3 correções. Agora, se você quer só a correção, por exemplo, se você faz parte da Ademiflix, coloca aqui quem é da Ademiflix, eu tenho uma promoção especial para você, que é aluno da Ademiflix ou que é aluno da Giovana Carranza, e não tem esse pacote. Então, ó, é um pacote de 6 correções, tá certo? O que são essas 6 correções? Deixa eu explicar aqui para vocês entenderem, tá? Agora eu também preciso da atenção de vocês. Pronto, Luciana, você tem esse acesso com esse bônus. É uma promoção especial somente para os alunos da Giovana Carranza. Ok? É um pacote com 6 correções analíticas. O que são essas 6 correções analíticas? Não é somente uma correção em que você vai só receber a sua nota. De 100 pontos, você tirou 85. De 100 pontos, por exemplo, você tirou 60. Não. Você não vai receber somente a sua nota. Você vai receber a análise do seu texto. O que você está precisando melhorar? Quais são os seus principais desvios? Então, é o mapeamento da sua escrita,
tá certo? É o mapeamento, é o passo a passo. Você vai ter acesso a essa plataforma de correção, você vai ter acesso a propostas de textos, e além dessas propostas de textos, que são mais de 35 propostas, tá certo? Adaptadas e criadas também, e também as já aplicadas da SESGRAN Rio, você vai ter acesso a um grupo VIP no WhatsApp. O que é esse grupo VIP? Só é com os alunos matriculados, tá certo? Deixa eu grifar aqui para eu explicar melhor. Com os alunos matriculados, esse grupo VIP, você tem um tira-dúvidas. Professor, eu estou com dificuldade de começar a minha introdução. Você está lá no grupo VIP e eu vou lhe orientar. E a mesma dificuldade que você tem, o possível colega que está participante no seu grupo, ele também vai ter. Eu costumo dizer que é uma mentoria interativa, em que todo mundo aprende, tá certo? Além disso, você tem 2 mentorias em grupos, onde eu dou aula exclusiva só para potencializar a sua escrita, em uma plataforma específica. E um e-book só com elos coesivos também, tá? Então, você tem esses bônus exclusivos. Ok? São 6 correções analíticas. Repetindo, não são somente... quanto tempo é a aplicação da prova ao todo no dia do concurso? São 5 horas. Tá certo, Ivanilda? São 5 horas. E aqui nesse pacote de 6 correções, você tem acesso à plataforma até 1 ano. Então, até 1 ano, você pode enviar o seu texto. Tá certo? Tem alunos que conquistam esse pacote de 6 correções, assim, professora, eu vou fazer 3 para o bebê, para o Banco do Brasil, melhor dizendo, e 3 para outro concurso. Pode você ter até 1 ano para enviar o seu texto. Tá certo? Então, vocês podem aí também adaptar, porque é uma plataforma que envolve todas as bancas. Ok, então, tudo isso, hoje, por 127, ou 10 parcelas, me ajuda aí, Luiz, 10 parcelas de R$10,58, salvo me engano, uma coisa assim, ó. É menos do que uma pizza, é menos do que um sanduíche por mês, onde você vai estar investindo, tá certo, na sua prova de redação. Você vai estar transformando a sua redação no seu diferencial de competitividade em um concurso, principalmente nesse para o Banco do Brasil. Ok? Tá claro aí? Então, hoje, vocês têm todos esses bônus, ó. Quem é aluno da professora Giovana Carranza, que deseja conquistar aí esse pacote de correção. Tá certo, galera? Alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Digam aí se vocês gostaram, se vocês entenderam passo a passo, se vocês aprenderam a estratégia. Digam-me aí. Quem já é aluno, quem já é nosso aluno aqui, também compartilhe aí. Exatamente, ó, o Luiz está me ajudando aí. São 12 parcelas. Coloquei 10, né? São 12 de R$10,58. Tá? São somente 10 parcelas de R$10,58 para você ter acesso a 6 correções analíticas. O que são essas correções analíticas? São correções de acordo com o seu edital e de acordo com o seu desenvolvimento na escrita, tá? São correções em que os corretores, inclusive eu, tá certo? Eu mando para você, ó, você tem dificuldade tal, aceita assim, até 12 vezes no cartão, tá, Valdenice? É só clicar no link aqui. Que palavras nunca pode escrever? A Eliane está me dizendo. Eliane, não tem, assim, algo tão taxativo numa prova de redação. Agora, eu não recomendo você usar palavras de baixo calão. Eu não recomendo você fazer siglas, né, a certos partidos, a certas... Não necessariamente partido político, a certas situações que fogem da sua proposta de redação. Tem sim, Valdenice, é só clicar no link que os meninos estão colocando aí no chat, que vai ter a opção que você desejar, todas, tá? Abreviaturas. Se você for usar abreviaturas, Luciana, boa pergunta. Se você for, você pode usar abreviaturas no texto, desde que antes você use a sigla ou a abreviatura necessária. Por exemplo, você vai usar IBGE, mas antes você precisa dizer Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para ao longo do texto você usar somente a sigla IBGE. O mesmo acontece para a abreviatura. Tá certo? Boa pergunta. Vamos lá.
Os últimos minutos para vocês tirarem. Tira dúvidas agora. Eliminar todas as dúvidas. Tá claro aí? Entendeu? Ótimo. Então, muita atenção. Muitos alunos, eles perguntam, ninguém perguntou aqui, mas eu vou antecipar. Nas minhas redes sociais, muitos alunos perguntam assim, professora, eu não vou treinar, porque eu já tirei uma nota boa no Enem, eu vou fazer o concurso do Banco do Brasil, e é muito parecido com o Enem. É muito parecido, não significa ser igual nem semelhante. Lembre-se, não é uma prova de vestibular, é uma prova de concurso público, embora seja uma prova onde o cargo, né? Um cargo é para o ensino médio, vai vir um tema que não necessariamente seja do contexto de adolescentes, que seja no contexto de quem está concluindo o ensino médio. Então, muita atenção, tá certo? Pode ser um tema que esteja relacionado a assuntos bancários ou não. Então, você não pode apostar na chance de parecer com o Enem, tá certo? Valnenice, você precisa fazer redações, é uma ótima, 2 por semana, ou pelo menos 1 por semana, mas você precisa conhecer como é que está o seu desenvolvimento de escrita. Concorda comigo que você não pode escrever? Até o dia da prova, você escreveu 10 redações, uma hipótese, mas você nunca corrigiu a sua redação, você nunca sabe quais são os seus erros e os seus acertos. Assim vai ficar mais difícil para o seu pleno desenvolvimento da escrita no dia da sua prova, concorda? Então, você precisa, sim, de uma correção. Professora, eu preciso de um curso teórico, porque eu não sei nem escrever. Eu lhe garanto que, se você treinar, se você tiver alguém que vá corrigir de forma analítica a sua redação, só com a correção analítica você desenvolve a sua habilidade de escrita. Até porque a gente precisa de treino, redação precisa de treino, tá certo? Ótimo. O meu problema é a minha letra. Guilherme, muita atenção. A letra, ela precisa ser legível. Se ela é legível, o corretor não vai interferir na beleza. Se ela é bonita, se ela é feia. Ela precisa ser legível. Pode ser letra cursiva ou letra de forma. Letra de forma, desde que você diferencie a maiúscula da minúscula. Tá certo? E sempre caneta preta, tá? Treinem sempre com caneta preta. Ok. Combinado, tudo show aqui. Então, ó, o link vai ficar disponível nos comentários, o link da minha plataforma e também do curso completo, aí sim já é o curso da professora Giovana Carranza, tá? Que tem os conteúdos de conhecimentos bancários com o Edgar Abreu, ela com vendas e negociações, eu com redação teórica, tem raciocínio lógico, não é raciocínio lógico, é matemática financeira, desculpa, e português. Ok? A citação, Natanael, a citação, você está me pedindo assim, a citação, não, eu não tenho uma citação que dá para todo e qualquer tema. A citação no seu texto vai depender da abordagem da proposta, do tema da redação, concorda? Então, não tenho como dar... eu não sou um daqueles gurus na internet, aqueles professores gurus que dizem assim, ó, vou lhe dar um tema de redação ou uma citação que dá para todo e qualquer tema, tá certo? Eu não consigo fazer isso. Quais as palavras que você pode começar? Não tem palavras exatas. E você não começa com palavras, você começa com argumentação, Dandara, tá certo? Vamos imaginar que vai falar sobre a persistência da violência à mulher. Aí você coloca no contexto atual, principalmente com a pandemia por Covid-19, em que muitos casais ficaram muito tempo em casa, em que muitos maridos, né, ficaram em casa com a família, percebeu-se um avanço da violência à mulher, baseado nos dados, aí você precisa trazer um dado ou uma citação para validar o seu argumento. Então, não tem como eu dizer qual a palavra que você pode começar uma redação. Você precisa começar com argumentos. Ok? Tudo certo? Então, ó, gente, está aqui o pacote exclusivo promocional para quem está acompanhando a live com 6 correções analíticas direcionadas para esse edital. Muito, muito obrigado. Assistam, porque essa live ficará disponível por pouquíssimo tempo. Ok? Essa prova de vestibular é só você procurar no Google, tá certo? Faria, só procurar no Google, que é de uma faculdade de medicina, e que o SES Gran Rio organizou esse vestibular. Então, é só pesquisar no Google. Então, gente, ó, muitíssimo obrigado pela atenção, tá certo? Muitíssimo obrigado. Vai ficar aqui todos os links das 6 redações corrigidas de forma analítica.
Cleidiane vai ficar por pouquíssimo tempo, tá? Assista, se você chegou agora, assista, porque tem dicas valiosas. Valdenice, muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada. Gente, ó, sempre que eu puder, que eu estiver disponível, eu vou aparecer aqui para vocês, tá? Então, fiquem ligados ao Instagram da professora Giovana, fiquem ligados aos grupos do WhatsApp, porque lá tem todas as informações e convite de lives assim, tá certo? Então, muitíssimo obrigada, de coração. Eu espero que você transforme a sua redação no seu diferencial competitivo nos concursos, que você quebre esse mito de que é péssimo em redação. Tá certo? Qualquer dúvida, eu estou super disponível para vocês. Abração, tá? Tchau, tchau.